Bem, irmão, vamos orar então, dar início ao nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai querido, buscamos a Tua bênção, Tua orientação, Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão pelos nossos pecados, Tua ajuda, enfim, para amar tudo aquilo que nós possamos ter de Ti nesta tarde, a unção do Espírito Santo para ministrar esta palavra, a graça, a misericórdia, sobretudo a autoridade desta palavra, Pai querido, para que Tu nos possa dar essa unção e sabedoria para entender e ministrar. Isso aí, e unção e sabedoria para aqueles que também vão ouvir. Amém. Para que nós possamos estar na Tua presença, meu Pai, te rendendo graças por tudo e pedindo a Ti, Pai, que a Tua palavra, ela continue saindo para fazer aquilo que Te apraz e só voltará para Ti quando realmente tiver completado a sua missão. Abençoa-nos nesta hora, Pai querido, e que Teu nome seja engrandecido, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Miriam Fajão chegando também. Shalom, Miriam. Deus abençoe poderosamente. Bem, irmãos, vamos continuar com a nossa palavra sobre sabedoria. Well, my brothers, we're going to continue our word about wisdom. E continuar nesse fundamento que é tão importante para nós. And continue on this fundament that is so important to us. Para entender so we can understand como o reino de Deus se desenvolve na face da terra. How the kingdom of God develops on the face of earth. Hoje é a nossa 12ª lição. Today is our lesson number 12. Sobre a sabedoria. About the wisdom. Eu ia encerrar hoje. I would finish today. Mas provavelmente não teremos mais uma ainda. But probably we're going to have one more. Porque ainda faltou because we have yet falar sobre quem é a sabedoria. To speak who is the wisdom. Mas vamos falar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Speak about it in the name of Jesus. Eu gostaria de começar nesta hora. I would like to start now. Uma vez que nós temos falado muito aqui Once we have said a lot here sobre ministérios que não usam sabedoria divina, about ministries that don't use the divine wisdom, nós queremos trazer o exemplo de Paulo, we want to bring the example of Paul, do apóstolo Paulo, of the apostle Paul, que baseou todo o seu ministério apostólico that based all of his apostolic ministry na sabedoria divina. On the divine wisdom. Paulo não usava sabedoria humana. Paul never used the human wisdom. Embora ele fosse um homem muito inteligente, although he was a very intelligent man, tinha uma preparação intelectual acadêmica muito forte, he had a huge and very strong academic preparation. Mas não usou isso. But he never used it. Pelo contrário, is the opposite. Ele buscou a unção do alto. He searched for the anointing from the heavens. Buscou a graça de Deus. He seek the grace of God. Para transmitir a transmit the word of God. Ele fugiu da sabedoria humana. He ran away from the human wisdom. E se prendeu à sabedoria divina. And he attached himself to the divine wisdom. Ele foi um dos maiores apóstolos. Em conhecimento, in knowledge, em atitude, in attitude, em ações, in action, em pregações, in preaching, enfim, tudo aquilo que foi necessário everything that was necessary para a implantação da doutrina bíblica na terra. To the sowing of the biblical doctrine on earth. Por isso é que nós pegamos ele como exemplo hoje. That's why I use him as an example. Poderíamos ter pego qualquer apóstolo. We could use any apostle. Porque todos eles, because all of them, principalmente os que andaram com Jesus Cristo, especially the ones that walk with Jesus, todos eles eram sábios. All of them were wise. Sabiam cumprir seu ministério. They knew how to accomplish their ministries. Com autoridade, with authority, com unção, with anointing, e sobretudo com sabedoria. And above all with wisdom. Mas escolhemos Paulo. But we chose Paul. Porque ele foi que mais escreveu epístolas. Because he was the one who most wrote books. E nas suas epístolas, and on his epistles, nós temos como identificar a sua sabedoria. We have how to recognize his wisdom. Como ele foi sábio, how was he wise, naquilo que transmitiu. In what he transmitted. Não somente falando, not only speaking, mas também escrevendo. But also writing. Então eu gostaria de começar so I would like to start com uma palavra dele, with a word from his, ministrada na igreja de Corinto, on the church of Corinto, que diz assim, that says, foi um desabafo dele, he was saying he was very stressed out about it. E ao mesmo tempo ele estava confrontando certos inimigos. And at the same time he was confronting certain enemies. Que ele tinha dentro daquela igreja. That he had inside that church. Primeiramente quero dizer para você. First I want to tell you. Que a igreja de Corinto era uma igreja peculiar. That the church of Corinth was a very different church.
porque ela tinha muitos dons. because they had a lot of gifts. Ela era abundante nos dons Was espirituais. abundant in spiritual talents. As pessoas buscavam os dons People saw they used to seek the gifts and the talents. buscavam as coisas de Deus, They sought for the things of God. mas quando se tratava da doutrina, But when it comes to the doctrine, aí eles tinham alguns problemas, they had certain problemas difíceis de resolver, problems that were hard to solve. que até hoje é problema para muitos pastores, That until nowadays is a very hard problem to some pastors. porque dentro da igreja de Corinto Because inside the church of Corinth, existiam vários pregadores, they had a lot of preachers. existiam muitos mestres, There were a lot of masters. e alguns desses mestres, And some of those masters, eles ensinavam a palavra de Deus, they taught the word of God, fazendo com que ela atraísse para eles making it attract for them, as pessoas, the people, e não para o and Senhor. not for the Lord. Daí havia confusão. Then there was a huge confusion. Por isso que Paulo reclama. That's why Paul complains about Quando um it. grupo diz que é de Pedro, One group says they belong to Peter. outro grupo diz que é de Apolo, Other group says that they belong to Apollo. ou diz que é de Paulo. Or other group says that they belong to Paul. E tinha até aqueles mais convencidos, And there were even those one that they were more convinced, dizendo que não era de grupo nenhum, saying that they belong to non-group. que eram do grupo de Jesus Cristo. They belong to the group of Jesus Christ. Mas esses também eram separatistas. But they were also they also brought division. Na verdade, havia muitas divisões. Actually, there was a lot of divisions in the E church. não era somente Pedro, Paulo e Apolo. Not only using Paul, Peter, or Apollo. Havia outros, There were others, outros pregadores, other preachers, outros mestres, other masters. que também levavam a palavra They also brought the word segundo o seu entendimento. according to their own E understanding. Paulo, quando chegava nessa igreja, But when Paul got to this church, ele se irritava he got really angry porque ele ouvia pessoas because he heard people pregando a palavra, preaching the word, mas não pregando a Cristo. but not preaching Christ. Isso é uma coisa terrível, This is a terrible thing porque isso existe até hoje. because this happens until today. Pregadores que sobem nos púlpitos Preachers that go to the altars falam muitas e muitas coisas, speak a lot and a lot of things, milhares e milhares de palavras, thousands and thousands of words, e nenhum perfil da sua pregação and non-profile of their preaching aponta para Cristo points to Christ ou para o reino dele. or to His kingdom, São palavras persuasivas or persuasive words da tal sabedoria humana. from the human wisdom. Por isso, nesse dia, That's why in this day, Paul said, aliás, ele não disse pessoalmente, actually he didn't say this by himself. ele disse através da sua epístola aos Coríntios, He said it through his epistle to the Corinthians, porque ele botou assim: because he put it, e a minha palavra and my word e a minha pregação and my preaching não consistiram em palavras persuasivas are not made of persuasive words de sabedoria humana, from human wisdom, mas em demonstração but by showing de espírito e de poder. of spirit and power. Para quê? For what? Para que a vossa fé So your faith não se apoiasse don't support em sabedoria dos homens, the man's wisdom, mas no poder de Deus. but on the power of God. Olha que coisa interessante Look aqui. what an interesting thing here. A minha pregação My preaching é diferente desse pessoal is aí, different from these people there. porque ela não está baseada em palavras persuasivas de sabedoria Because it's humana. not based on persuasive words from human wisdom. A minha pregação, ao contrário deles, My preaching, on the other hand, está baseada is based on na demonstração do Espírito the showing and the demonstration of Spirit e do poder de and on Deus. the power of God. Isto para que This is for a vossa fé your faith. não se apoie Don't be sustained na for sabedoria dos homens, the man's wisdom, mas no poder de Deus. but on the power of God. Preste atenção aqui, irmão, Pay attention here, my numa brother. coisa muito On a poderosa, very powerful thing, uma revelação tremenda a huge revelation que tem nessa palavra. that you have on this word. Porque você está vivendo no século 21 Because you're living now on the 21st century. e você vai perceber And you will notice como essa palavra do apóstolo how Paulo these words from the Apostle Paul, está atualíssima nos dias de hoje. it still happens nowadays.
Porque você hoje sabe Because you today you know tem muita gente na igreja that there are a lot of people in the church que se encanta com pregações bonitas, they get impressed with beautiful preachings. que se encanta com pregações persuasivas, They get impressed with persuasive preachings. pessoas que falam bonito, People that have a good speech. pessoas que não pregam a palavra, People that don't preach the word, mas que pregam autoajuda, but they preach certain help. palavras para levantar a autoestima, Words to uplift your self-esteem. são palavras que agradam os ouvidos. Those are words that are good to hear. E muita gente apoia a sua fé And a lot of people they support this kind of faith, nesse tipo de palavra. this kind of word. Então essa é uma das razões, So this is one of the reasons. é uma Is delas, one of them pela qual existe tanta gente desviada no mundo. why there are so people that left church and are in the war right now. As pessoas que se desviaram da igreja, People that left church, que abandonaram a that igreja, abandoned the church, decepcionados, disappointed. é porque eles apoiaram sua fé It's because they supported their em faith pregadores on preachers que ministravam that ministered com palavras persuasivas de sabedoria humana. with persuasive words from human wisdom. Pregavam bonito, They had a nice speech. as pessoas ficavam maravilhadas com a sua People palavra, got wonder with this word, mas eram palavras vazias. but they were empty words. Estavam tentando apenas convencer as pessoas. They were just trying to convince people, E algumas pessoas caíram nessa. and some people believed on that. E hoje estão fora da And igreja. nowadays they are out of church. Ah, estou decepcionado com a igreja. Oh, I'm disappointed with the church. A igreja me decepcionou. The church disappointed me. Eu quero dizer para você que está longe da igreja I want to tell you now that is away from the church, que a igreja de Cristo, that the church of Christ, a verdadeira igreja de Cristo, the truly church of Christ, ela nunca decepcionou ninguém. never disappointed no one, E jamais decepcionará alguém. and will never disappoint anyone. Você foi decepcionado You were ou disappointed, decepcionada whatever be you a man or porque woman, você ouviu a palavra do homem because you heard the word from a man e acreditou and you believed e it, colocou todas as suas expectativas, and you put all of your hopes on it. ou seja, a sua fé, That is all of your faith naquilo que você ouviu de homens on what you heard from man que não tinham a graça de Deus, that didn't have the grace of que não God. tinham a presença de Deus na They vida didn't have deles, the presence of God on their lives, mas que eram muito inteligentes, but they were all very smart. tinham uma excelente oratória, They had a great speech. se vestiam They bonitinho, dressed well. The altar, e as pessoas deliravam, and people got impressed. aplaudiam, They applauded them. sorriam, They smiled. se alegravam. They got happy. Mas e daí? But so what? Onde está o Messias? Where is the Onde está Messiah? Cristo nessa Where is pregação? Christ on this preaching? Para onde aponta essa palavra? Where does the point is preaching? Apontou para muitos lugares. I pointed to so many places. E você colocou And you put a sua fé, your faith, sua expectativa your hope, e a sua própria vida and your own life em cima dessas on palavras. those words. Paulo fala isso. Paul says about that. Eu vim com demonstração de poder I came with showing demonstration of power do Espírito from the Spirit e no poder de and of the Deus, power of God. para que a vossa fé So your faith não se apoiasse don't be supported by na sabedoria humana, the human wisdom, mas no poder de Deus. but on the power of God. E ele completa. And he completes. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, Although we talk about wisdom between the perfects, não porém a sabedoria deste mundo, but not the wisdom from this world, nem dos príncipes deste mundo, neither from the princes of this world que se aniquilam, that destroy themselves, mas falamos a sabedoria de Deus, but we speak about the wisdom of God, oculta em mistério, hidden in ministry, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. which God ordered before the centuries for our glory. A sabedoria de Deus It's the wisdom of God que estava oculta that were hidden, e foi revelada nessa época, and it was revealed on this time quando Cristo veio. when Christ came. Agora quero explicar uma coisa para você. Now I want to explain something to you. O que acontecia dentro da igreja de Corinto? What happened inside the church of Corinth? Paulo estava se referindo, Paul was referring to. ou estava endereçando a palavra dele, He was appointing his word para vários pregadores que tinham dentro da igreja, to a lot of preachers that were inside the church, que eles usavam técnicas sofistas, and they used certain techniques. que era muito comum naquela época, It was very common on that time, principalmente na igreja de Corinto, especially on the church of Corinth, por causa da influência grega na because igreja. of the Greek influence on the Eu church. quero in those explicar para days. você o que é um sofista. I want to explain what is a sophist technique. Sofistas eram pessoas que tinham técnicas especiais de oratória, Sophists were people that had
special skills of preaching. Eram treinados na oratória. They were trained on speaking. Eles usavam truques e habilidades They used tricks and skills para com suas palavras persuasivas, so they could persuasive with their words. com suas palavras enganar as They pessoas, could mistake people with those words, ou para conquistá-las or to conquer them para suas opiniões e to their own posições. personal opinions and positions. Ser sofista era coisa ruim, Does it mean that being a sophist is a bad thing? porque tinha sofistas honestos. Because they had honest sophists. O sofismo era uma forma de ministrar, They had honest sophists. Sophist was a way of managing. mas as pessoas se profissionalizavam nisso But people got professional on that. e até ganhavam muito dinheiro. And they even made a lot of money with this. Naquele tempo, hein? On those days. Naquele tempo, On those days, já existia gente there was already people que ia pregar that went to e preach. queria saber quanto ia receber. And they wanted to know how would they receive it, how much would they be paid for it. A gente pensa que é coisa moderna, não é You não. think it just happens nowadays? Naquele No. tempo já existia isso. On those days, it was already happening. No tempo de Platão, do filósofo Platão, At the time of the philosopher Platon, Platão tinha raiva dos sofistas. Platon was very mad about the sophists. Platão dizia que eles eram hábeis enganadores. Plato used to say they were very skilled mistakers. Eles sabem como enganar as pessoas. They know how to mistake people. Então, por exemplo, eles ouviam uma palavra de Platão So, for example, they heard a word from Platon ou de outro filósofo qualquer or for any other e philosopher, depois eles iam e ministravam a mesma palavra and after they ministered the same word com técnicas with especiais, special techniques, com uma oratória bem definida. with a very well developed speech. Então as pessoas se encantavam com So aquilo. people got very impressed with that. Por isso Platão não gostava deles. That's why Plato didn't like them. Então a igreja de Corinto estava cheia deles. So the church of Corinth was full of those people. E como eu disse, não era errado And just like I said, it wasn't wrong entender técnica de oratória. to have techniques of O speech. sofismo em si era uma coisa boa. The sophistry in itself was a good thing. Mas os sofistas, alguns deles eram desonestos, But some of those sophists, they were dishonest. eram manipuladores. They used to control people. Por exemplo, na igreja de Corinto, For example, in the church of Corinth, Apolo Apollo era um sofista, was a sophist, mas era um homem de Deus. but he was a man of God. Apolo nunca usou a pregação sofista Apollo never used the sophist para preaching atrair as pessoas para ele. so he could attract people for himself. Ele usava o sofismo He used the sophist para atrair as pessoas para Cristo. to attract people for Christ. Por isso, quando Paulo disse essa palavra, That's why when Paul said this word, não estava se referindo a Apolo, que he era wasn't sofista, talking with Apollo, there was a sophist also. nem a Pedro, que nem sofista Neither era. Peter, there wasn't even a sophist. Pedro veio da pesca, Peter he was a fisherman before. não tinha uma carreira acadêmica. He never went to an academy. E Pedro também pregava com sinceridade, And Peter also preached with sincere com honestidade, honesty. né? Então você vê que Paulo So you can see that Paul, estava lutando no meio de pessoas sábias, he was fighting in the middle of wise people. mas com a sabedoria mundana, But they were wise with the human wisdom. que sabia muito bem enganar as pessoas. They knew how to mistake people very well. Na nossa última live aqui, On our last live here, nós falamos da sabedoria e da loucura. we spoke about the wisdom and the madness. A sabedoria gera filhos, The wisdom has children, mas a loucura também gera filhos. but the madness also has children. E esses sofistas desonestos And those dishonest sophists, eram filhos da loucura they were all sons of the madness, e não da sabedoria and not divina. from the divine wisdom. Então essas pessoas estavam destruindo a igreja de Corinto, So those people were all destroying the church of Corinth porque eles criavam dentro da igreja because they created inside the church vários grupos, a lot of groups, várias facções. a lot of factions. A igreja estava dividida. The church was divided. Por isso Paulo nessa igreja, That's why Paul on this church, ele pregou tanto contra a divisão. he preached so much against the division. Paulo já começa uma das epístolas dele falando sobre isso. He started one of his epistles speaking about this Ele diz, specifically. não haja entre vós, irmãos, He says, there is no among you, my brothers, divisões, divisions, porque somos todos um só. because all one. Ele falou sobre isso. He spoke about it. Há um só Deus, There's just one uma God, só fé, one só only batismo. faith, one Ele baptism. repetiu isso várias He vezes, repeated that a lot of times porque ele sabia que essa igreja, because he knew that this church, apesar de ser abundante nos dons espirituais, besides
was abundant in spiritual gifts Era uma and igreja talents. fraca na doutrina. It was a weak church on the doctrine. Você acha que isso não é possível? Do you know that this is not Ah, possible? como pode? How can it be? Se a igreja é forte nos dons, If the church is very strong on the gifts, é uma igreja it's a abençoada. very blessed church. Você está enganado You're mistaken. porque ela era forte nos dons, Because he was strong on the gifts and mas, the talents, mas não obedecia a doutrina bíblica. but didn't obey the biblical doctrine. Por isso havia confusões, That's why there were confusion on Divisões, it. There were division on pecados, it. There were sin on pecados it. gravíssimos. Very heavy sins. Não somente pecados simples que nós conhecemos, mas Not pecados only, terríveis. not only light and simple sins that we know, but very heavy and terrible sins. Foi nessa igreja que Paulo se aborreceu, It was on that church that Paul got very angry. porque tinha lá um cidadão da igreja, um membro da Because there was igreja, a member of the church that was there que tinha um relacionamento sexual com a própria mulher do pai dele. that he had sexual relation with the wife of his own father. E Paulo se irritava com isso, And Paul got mad on this porque Paulo exigia because Paul que ele demanded fosse disciplinado, that he was que ele discipled, fosse that he corrigido. was fixed. E ninguém fazia And nada, no one did anything porque cada grupo defendia uma because tese. each group defended one single theory. E o cidadão continuava no And the pecado man continued on the sin. e continuava como membro da And he igreja. continued as a member of the No church. dia que Paulo se irritou de On the verdade, day that Paul got really angry, Paulo disse que entregou o tal nas mãos de Paul Satanás. said that he gave this man on the hands of Satan. Se vocês não querem resolver o problema, If you don't want to resolve the problem, eu resolvo. I will do. Eu vou entregá-lo a Satanás. I will give him to Satan. E Satanás vai se andar com a vida And dele. Satan will play with his wife, E, with his life. e realmente aconteceu And that really happened que na outra epístola, because on the next epistle, ou na outra visita que ele fez à igreja, on the other visit that he made to the church, o cidadão estava convertido. he noticed that that man was now really converted. Muito abatido, porque sofreu Very muito, hurt because he suffered a lot. mas se libertou do pecado. But he got free of this sin. Então essa era a igreja, So that was a church, abundante nos dons abundant on the gifts e and talents, abundante nos pecados. and abundant on the sins also. Então hoje você vai ver muitas igrejas dessa maneira, So today you can see a lot of churches like this, que quando você visita a igreja, that when you visit the church, você vê abundância de dons. you see abundance of gifts and muito- talents. É muita gente profetizando, There are a lot of people muita gente falando língua prophesizing, estranha, a lot of people speaking in tongues, muita gente mostrando que tem dons espirituais, a lot of people showing that they have really spiritual gifts and talents, mas não tem doutrina bíblica, but they don't have any biblical doctrine. não tem unidade, They don't have unity. não tem honra, They don't have honor. não tem adoração, They don't have worshiping. não tem nada que diga da Bíblia que tem que ter. They don't have anything that the Bible ordered them to have. Não é uma verdadeira igreja, Not truly church. é um ajuntamento, It's just a group of people. porque a igreja, Because the church ela é a noiva de is Cristo, the bride of Christ. ela é representante do Senhor na It is terra, the representative of Christ in earth. então ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. We gotta be according to the word of God. Eu quero te dizer uma coisa a respeito dos dons I want to tell you espirituais. something about the spiritual skills. Você sabe que os dons espirituais eles só são necessários nessa terra. You know that the spiritual skills, they are all necessary on this earth. Os dons espirituais foram feitos para a edificação da igreja, The spiritual skills were made to the edification of the church. para ajudar a igreja a enfrentar os problemas. To help church to confront the problems. Alguns deles são para edificação, exortação, Some consolação, of them are to exhortation, edification, consolação. consolation. Então, na verdade, quando Cristo vier à terra, So actually, when Christ comes to earth, quando ele retirar a igreja, when He's going to take church out of here, nós não vamos necessitar mais de dons espirituais. we won't need any more of these spiritual skills. Eles vão acabar. They will end. Não interessa na vida eterna. They are not important on the eternal life. Você não vai usar dons espirituais na vida You eterna. won't use spiritual talents on the eternal life. Não vai profetizar para ninguém lá. You won't prophesy to no one. Não vai falar línguas estranhas You lá. won't speak in tongues there. Não vai ter revelação de nada There won't lá. be revelations like this. Porque na vida eterna é diferente. Because on the eternal life will be different. Estaremos completamente na presença de We'll be Deus. completely on the presence of God. Para te falar a verdade, Actually, to speak to you the truth, nem fé nós vamos precisar na vida eterna. we won't need even faith on the eternal life. Tudo isso termina aqui. All of these will end here. Essas coisas foram ferramentas, Those things were all settings. foram armas They were que o weapons Senhor nos deu that God gave us para nossa defesa nessa to terra. our protection on earth. Mas quando nós formos embora, But when we leave this que Ele place, estiver reinando sobre nós that He's going to be ruling and reigning above us uma vida eterna,
on the eternal life. Nós não vamos precisar de dons espirituais, We irmão. won't need spiritual skills. Não vamos precisar de dons de cura. We won't need gifts of cure. For Para the que você não vai curar ninguém na vida You eterna? won't cure anyone on the eternal life. Tem ninguém lá para ser curado. There's no one there to be cured. Você não vai pregar o evangelho para ninguém. You won't preach the gospel to Não no haverá one. ninguém lá para ser salvo. There won't be no one there to be saved. Você não vai precisar de fé lá. You won't need faith É there. tudo diferente. Everything will be different. A única coisa que nós temos hoje aqui, The only thing that we have here que vamos levar para lá, that we're gonna take from to there é o amor de Deus. is the love of God. Porque o amor de Deus é eterno. Because the love of God is Nós eternal. precisamos do amor de Deus aqui We need His love here, e precisamos lá and também. we're going to need there É o too. amor ágape. Is the love agape. Os outros amores terrenos The other earthly loves, ficam por aqui. they will stay here. O amor eros The love eros, fica aqui. stay here. Amor filéu, The love Fica phileo, aqui. stay here also. amor estorge. The love storage, Fica aqui. will stay here also. Agora o ágape, But the agape love, esse vai permanecer com a gente. this one will keep with Porque a us. Bíblia diz que Deus é amor. Because the Bible says that God is love. E onde Deus está tem And amor. whatever there is God, and whatever God is, there is love. Então nós temos amor aqui So we have love here, e vamos ter amor na vida eterna. and we're gonna have love in eternal life. Só que é o amor perfeito. But it's going to be a perfect love. Vamos à frente. O que Paulo está fazendo com essa palavra What Paul is doing with this word é contrastar a sabedoria divina com a terrena. is showing the difference between the earthly wisdom and the divine wisdom. Com essas palavras, ele estava enfrentando os inimigos With these words, he was confronting the enemies dentro da própria igreja de Corinto, inside the church of Corinth. que falavam muito e falavam bonito, They spoke a lot and they spoke very beautifully. mas nunca diziam que era o Cristo. But they never told who was Christ in real. Que as pregações dos sofistas Because the preachings of the sophists, era só para fazer grupinhos, they served only to make little groups, atrair pessoas para si. to attract people for themselves. Eu não quero me enganar, I don't want to mistake myself. mas me parece que algumas igrejas por aí But it seems that some churches out there, tá cheio de sofistas, they are full of sophists, fazendo grupinhos, making groups. as pessoas que gostam dele, The people that like them as more, pessoas que o aplaudem, people that applaud o them, grupinho dele, their own group, a panelinha dele. the little group of friends. Como gostam disso? They like this so much. Não, isso não é da igreja não. This is not from the church. Isso é do mundo. This is from the world. No mundo é que tem isso. On the world you have this. No mundo é que cada um tem seu time. On the world each one has his own team. Cada um torce por um time diferente. Each one cheer for its own team. Mas na igreja não. On the church, no. Somos todos do mesmo time. We're all from the same team. E o nosso técnico é um só. And our leader is just one. Alguns pregadores Some preachers em Corinto, in Corinth, eles não passavam de artistas de palco. they were just actors. Buscavam aplauso e não a glória do They Senhor. searching for applause, not for the glory of God. E ainda hoje existe isso. And until nowadays you have this. Tem pessoas que me dizem assim: There are people that tell me, nós precisamos levar um pregador na sua igreja. you gotta take a preacher to your E church. eu digo: quem é? And I say, who Ah, is? pregador muito Oh, bom. it's a very great speech. Prega que é uma He maravilha. preaches very Tem uma well. palavra He has a poderosa. very powerful word. Irmãos, quantas vezes eu já me enganei com isso? My brother, so many times I got mistaken with this. E o pregador vai lá And the preachers go to my church e eu fico observando and I ele. keep watching him. E no final eu digo: And on the end I say, não passa de um sofista. he's just a sophist. Falou bonito, He has very fez o beautiful povo words. rir, Everyone laughed. contou umas piadas, He told some o jokes. povo riu demais, People laughed a lot. deu muito aleluia, Everybody gave deu hallelujah. muita glória, Everybody said glory to mas God. essência de palavra não tinha But nenhuma. there was not a sense of word. Ou seja, That is, o povo se diverte, people got fun, mas have não é fun, alimentado. but they're not fed. E a função do pregador, And the mainly function of a the função do preacher, pastor, the mainly function of the pastor é alimentar o povo is to feed the people com a doutrina, with the doctrine, com a the palavra, word, com a essência da palavra with the essence of word que Deus nos manda ensinar. that God orders to do. Quando ele disse: ide por todo mundo, When he said, go all around the fazei world, discípulos de todas make as disciples nações. from all the nations. Você sabe o que é um discípulo? You know what is a disciple? É aquele que recebe ensinamento. It's the one that receives the knowledge, the teaching. Para que tenha um discípulo, So, for the ones that have a disciple, tem que ter um discipulador. you gotta have a teacher. E muitos pregadores hoje And a lot of preachers today, não discipulam ninguém, they don't teach anyone. porque muitos deles vão de igreja em igreja, Because a lot of them, they skip church to church. pregam bonito, They preach very falam well. bonito, They have beautiful words. mas não tem essência. But they don't have the essence. Alguns deles não têm nem igreja.
Some of them don't have even a church. não pertencem a nenhuma igreja. They don't belong anywhere. São os sofistas do século 21, These are the sophists from the 21st century. que nós pensamos que tinha acabado naquele tempo, And we thought they were all over on those times. mas ainda andam por aí. But they're still there. Olho vivo, hein? Watch out Se with this. você é um homem de Deus, If you're a man of God, se você é mulher de if you're a Deus, woman of God, pregue como Paulo pregou. preach like Paul did. Não com palavras persuasivas Not with persuasive words da sabedoria from humana, the human wisdom, mas com demonstração do Espírito e do poder de but with Deus. showing of the power and of the Spirit of God. Vamos lá. Let's continue. A palavra de Paulo demonstra que a fé The word of Paul shows that faith jamais pode se apoiar, can never be supported on, jamais, never, em palavras persuasivas. on persuasive words. Isto é, na sabedoria humana. That is on a human wisdom. Porque se a fé se apoia na palavra da sabedoria humana, Because if the faith supports on the human wisdom, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, this person sooner or later ela vai se decepcionar. will get disappointed E ela vai sair da igreja. and is going to leave church, Com a igreja. saying that they are disappointed with the church, Decepcionada com Deus. disappointed with God. E na verdade a decepção dela é com os homens, But actually, their disappointment is with the man. que não lhe ensinaram corretamente, Their disappointment is with the man that didn't teach them correctly. que não disseram o que tinha que dizer. They didn't tell them this person what they should A tell. fé apoiada na sabedoria humana, The faith supported on the human ela é wisdom, enganosa. it is mistaken. Ela vai falhar a qualquer momento. It's going to fail any moment. Quando você menos esperar, ela falha. When you less expect, they're going to fail. Você já reparou na quantidade de cristãos que estão desviados do mundo? Have you ever noticed the unbelievable amount of Christians they left church and they are now in the world? Esses milhões de pessoas desviadas, Those millions of people that are left church, se eles tivessem apoiado a sua fé na sabedoria verdadeira, if they had supported their faith on the truly wisdom, se tivessem apoiado sua fé no poder de Deus, they had supported their faith on the power of God, se tivessem apoiado sua fé no Espírito, if they had supported their faith on the Spirit, jamais se decepcionariam. they would be never disappointed. Porque Deus nunca decepcionou ninguém. Because God never disappointed anyone. Jesus Cristo nunca. Never disappointed anyone. O Espírito Santo jamais decepcionará alguém. The Holy Spirit will never disappoint anyone. As decepções sempre são provocadas pelos homens The disappointments are always provoked by the man e não pelo Senhor and not by the e Lord não pelo Eterno. and not from the eternal. Pelo contrário, It's the opposite. nós We é que decepcionamos muito a are the Deus. ones that disappoint a lot God. Ele só nos aceita And He only accepts us pela sua generosidade, because He's very generous, pela sua for misericórdia, His mercy, pelo seu amor. for His love. Cada dia tropeçamos, Each day we trip. cada dia decepcionamos, Every day we disappoint Him. mas o amor dele nos ajuda. But His love helps A us. misericórdia dele nos His ajuda. mercy help us. Mas aqui na terra, But here on earth, quando nós nos decepcionamos com alguém, when we get disappointed, somos de Deus. we get away of God. E você não devia pensar And you assim. should not think like that. Não fique olhando para as pessoas, Don't keep looking to people, mas olhe para Jesus but Cristo. look to Jesus Christ. Aqueles que se decepcionaram na igreja The one that got disappointed on church. é porque acreditaram nessas palavras Because persuasivas. they believed on those persuasive words. Foram iludidos They were e mistaken. uma vez iludidos foram embora. And once they were mistaken, they left. Deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you something. As palavras The persuasivas, persuasive words, elas não são duras. they're not harsh. Pelo contrário, It's the opposite. elas são agradáveis. They are good to São hear. boas para se They're ouvir. good to hear all the time. Boas para massagear o They're ego. good to feed your ego. Mas não produz nada. But they don't produce anything. São maravilhosas para se ouvir. They're wonderful to hear. Mas não produz nada. But they never produce anything. São bonitas para se admirar. They're good to admire. Mas não produz nada. But they never produce anything. Você sabe que um dia Paulo escreveu a Timóteo. Do you know that one day Paul wrote to Timothy? Ele tocou nesse assunto. He touched on this matter. Porque, como eu disse, Because just like I já said, naquele on tempo those days, existiam esses tais there pregadores was already those de preachers palavras from persuasivas. persuasive words. Alguns pastores, Some pastors hoje em dia, today dizem que esse pessoal, quando sobe num púlpito, say that when these people they go to an altar, está enchendo linguiça. they are just wasting time. É uma expressão brasileira It's an expression para dizer que a pessoa não está fazendo nada. to say that this person is not doing anything. Mas Paulo escrevendo a Timóteo, But when Paul he wrote to Timothy, ele tocou nesse assunto. he touched on this matter, E ele disse para Timóteo o seguinte: and he told Timothy, conjuro-te, pois, diante de Deus
Now I tell you before God e do Senhor Jesus Cristo, and of the Lord Jesus Christ, que há de julgar os vivos e os mortos, that is going to judge the living ones and the living ones and the dead ones, na sua vinda e no seu reino. on his coming, on his kingdom. Aí ele dá as instruções para Timóteo, Then he gives the instructions to Timothy que pregues a palavra that you preach the word a tempo e a fora de tempo. and in time and out of time. Aí ele diz o que Timóteo tem que fazer. Then he says what Timothy should do. Aqui tem uma palavra que vai ter dificuldade de traduzir. Redarguas. Chame a atenção. He said, call them attention, Repreendas. reprehend them, Exortes exhort them com toda a longanimidade e doutrina. with all the longanimity of the doctrine, Porque virá tempo because there will come times em que não suportarão a sã doutrina. where they won't support the saint Por doctrine. isso que eu falei. That's why he said São abundantes nos dons, they are abundant on the gifts, mas não querem doutrina. but they don't want doctrine. Infelizmente, And happily, tem muitos pastores there are a lot of que pastors também não suportam a doutrina. that they also don't support the doctrine. Esses pastores têm visão própria. Those pastors that have their own vision. A minha visão é essa. My vision. A minha visão é aquela. My vision is Eu the tenho uma one. visão. I have a vision. Quem trabalha na visão própria Who works in their own vision? não quer saber de doutrina. Don't want to know about doctrine. Só quer saber de doutrina The ones that want to know about doctrine quem trabalha na visão do Senhor. are the ones that work on God's vision. Porque quando o Senhor chama um obreiro, Because when God calls a worker, é o Senhor que dá a visão. Essa visão é essa. it's God that gives the vision. E você He vai says, "This is the cumprir. vision." E Deus vai dizer para ele: And God will tell them, eu te chamei I called you para você cumprir a minha visão. so you could accomplish my vision. Não me interessa a I sua. don't care for your É a vision. minha que você vai It's cumprir. my one that you're going to accomplish. E muitos obreiros And a lot of workers, desprezam a visão divina they displeased God's vision. e dizem que receberam uma visão de Deus especial. And they said that they received a special vision from God. Aí são abundantes nos dons. Them, they are very evident on the gifts, E são zero na doutrina. but they are zero on the doctrine. Então Paulo aqui continua para So Timóteo. here Paul continues to Timothy, Porque virá tempo em que não suportarão because there will come times where they won't support a sã doutrina, the truly doctrine, mas tendo comichão nos ouvidos, but because they have demons on their ears, a palavra é essa mesmo, comichão nos ouvidos, demons on their ears, amontoarão para si they will gather for themselves doutores conforme as suas próprias concupiscências. doctors just like their own conscience. Paulo está dizendo, Timóteo, Paul is saying, Timothy, vai chegar um tempo there will come a em time que eles não vão querer saber de doutrina. and the people won't know anymore about doctrine. Eles vão ter aquela coceirinha no ouvido They will have those difficulties e só to querem ouvir hear, palavras and they will only want to hear que façam uma cosquinha no ouvido dele, words that make them happy. que alegre o ouvidinho deles. They are comfortable for their ears. Aí eles vão buscar doutores para si, Then they're going to search doctors for que themselves. só preguem bonito para They eles, only preach good things to them. só preguem coisa boa. Only preach things that you want to hear. Você vai ficar rico, You become rich. você vai ter um avião. You have an airplane. Estou vendo muito dinheiro na sua I'm vida. seeing a lot of money on your life. Vive prometendo essas coisas. Keep promising those Faz things. comichão nos ouvidos, They have demons on their ears. mas no coração But on their hearts, não tem doutrina a si. they will gather for themselves. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doctors that say things that you want to hear about Ou- their own conscience. Ou seja, a sabedoria humana That is the human wisdom trabalhando no coração dessas pessoas. working on the hearts of those people. Não vai tardar muito It won't be too late, e a decepção vai chegar. and the disappointment will come. E desviarão os ouvidos da verdade, And they will stay away from the truth, voltando às fábulas, coming back to the stories, às histórias fictícias. the fictional stories. Mas tu, Timóteo, But you, Timothy, ser sóbrio em tudo, be sober in everything. sofre as aflições, Suffer the sufferings. faz a obra de um evangelista, Make the gospel works. cumpre o teu ministério. Accomplish your ministry. Paulo deu um conselho poderoso. Paul gave him a powerful advice. Disse, Timóteo, não cai nessa não, He said, Timóteo. Timothy, don't be mistaken with this one. Não vai na conversa deles não, Don't Timóteo. fall on their lies. O que eu ensinei para você, What I've taught you de palavra, of word, de redarguir, of redarguir, de repreender, of fixing, de exortar, of exhorting, de longanimidade, of longanimity, de doutrina. of doctrine. Prega isso, Timóteo, Preach about it, e você vai bem. and you're going to be able to succeed. Não vai nessa de palavras persuasivas, não. Don't fall on those persuasive words, Porque palavras persuasivas
Because persuasive words de sabedoria humana of human wisdom não geram fé. don't create faith. Não geram fé. Don't create faith. Só gera entusiasmo emocional. Only create temporary enthusiasm. O que gera fé What creates é a faith demonstração do Espírito is the demonstration of spirit e do poder de and of the Deus. power of God. Então, meus irmãos, So my brothers, nós temos aí we have here o ministério apostólico de Paulo, the apostolic ministry of Paul, apoiado supported by na sabedoria divina. the divine wisdom. Paulo termina o texto dele aqui, Paul finishes his text que é here muita coisa para falar, because it's a lot of things to e speak nós não temos about. condição de falar We tudo. don't have time enough to read all the text. Olha o que ele diz aqui nesse mesmo texto. Look what he says here on this text. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? But who on the man know the things about the man? Vou repetir aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? I'm repeating it here. But who between man know the things about man? Senão o seu próprio espírito que está nele. But only the own spirit that is on him. Assim também as coisas de Deus, Just like that, the things of God. ninguém as conhece, Nobody knows. a não ser, senão pelo Espírito de Deus. Although it is by Vou repetir devagarinho. As coisas de Deus ninguém as conhece, the things of God, no one knows. senão o Espírito de Deus. Although by the Spirit of God. Aí diz o seguinte: nós não temos recebido o Espírito do mundo. We don't have received the spirit of the world. Nós que estamos no reino, We that are in the kingdom. nós que militamos na igreja, We that are in the church. nós somos ministros do Senhor, We that are ministries of the Lord. nós não recebemos o Espírito do mundo, We don't receive the spirit of the world, e sim o Espírito que vem de Deus, but the spirit that comes from God, para que nós conheçamos so we can know o que por Deus nos foi dado. what has been given to us by God. Eu estou provando para você aqui, I'm irmão. proving to you right now, my Estou brother. mostrando para I'm você showing to you que a turma da sabedoria terrena, that the league of the human wisdom, que a turma das palavras persuasivas de sabedoria humana, that a group of the people of the persuasive words Eles- of the human wisdom, eles não recebem o Espírito de Deus. they don't receive the spirit of God. Então, por não receber o Espírito de Deus, And because they don't receive the spirit of God, eles não conseguem discernir as coisas de Deus. they can't recognize the things of God. Por isso tem que ter muita palavra bonita, That's why they gotta have a lot of beautiful words, uma oratória fenomenal a very incredible speeching, para impressionar as to pessoas. impress people. E tem crente que se impressiona. And there are people that get impressed. Tem crente que se impressiona com essas coisas. There are Christians that get impressed with those things. A igreja de Bereia, The Church of Berea, os the bereanos, Bereanians, não eram pessoas de se impressionar. they weren't people that got impressed Os easily. apóstolos passavam lá e pregavam. The apostles passed to there, they E preached. quando eles iam embora, And when they left, eles iam verificar se a pregação era they verdadeira. went to check on the Bible they went to check on the word No. if their preaching was truly. Não se impressionavam pelo que ouviam. They didn't get impressed while they hear. Quando iam embora, When people left, vamos analisar, let's analyze. vamos verificar, Let's check. vamos pegar a Torá, Let's take the vamos Torah. pegar os Let's profetas take the e prophets. ver se bate a palavra. And see if it matches what they said with Porque the word. o pessoal de Bereia Because the people of Berea, tinha o Espírito de Deus. they had the Spirit of God. Ele continua aqui. He continues here. Nós falamos disto não com palavras ensinadas We speak about it not with taught words, pela sabedoria humana. by the human wisdom. Isso é Paulo falando. This is Paul speaking. Também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, We also don't speak in words taught by human wisdom, mas ensinadas pelo Espírito, but taught by the Spirit, conferindo coisas espirituais checking spiritual things com espirituais. and with the spiritual things. Nós confrontamos We confront as coisas espirituais the spiritual things com as espirituais. with the spiritual things. Nós não confrontamos We don't confront coisas materiais com espirituais material things with the spiritual e things, vice-versa. and vice versa. Ora, o homem natural, The natural man, que não tem a sabedoria divina, they don't have the divine o wisdom. homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, The natural man don't accept the things of God porque eles são loucura. because they're madness. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Look what Paul is saying here. Paulo está concordando aqui com o escritor de Provérbios, Paul is agreeing here with the writer of Proverbs. quando diz que a loucura é uma e a sabedoria uma e a loucura é outra. He says that the wisdom is one and the madness is Então, another. o homem natural que não tem a sabedoria divina So the average man don't have the divine wisdom, não aceita as coisas do Espírito.
don't accept the things of the Spirit. Porque para eles é verdadeira loucura. Because for them it is madness. E não pode entendê-las, And they can't understand it. porque as coisas do Espírito Because the things of the se Spirit, discernem espiritualmente. they are saw on the Spirit. Tá aqui Paulo falando isso. Paul is saying this here. Natural Natural. entende coisas naturais. Understand natural things. O homem natural The natural só man compreende coisas naturais. only understand natural things. O homem espiritual The spiritual man compreende as coisas espirituais. understand spiritual things. Vou continuar aqui porque ele Let's fala isso. continue here. Porém, o homem espiritual Although the spiritual man julga todas as coisas, judge all the things, mas ele mesmo, but himself, o espiritual, the spiritual, não é julgado por ninguém. is not judged by anyone. Porque ninguém julga a espiritualidade de Because ninguém. no one judges anyone's spirituality. Só Deus aqui julga. Only God can do it. Aí ele fala assim, terminando. Then he finishes. Pois quem conheceu a mente do Senhor Because who knew the mind of God, para poder instruí-lo? so could teach him? Ninguém. No one. Ninguém conheceu a mente do No Senhor. one never knew the mind of Aí ele fala God. assim, nós, porém, Then he says, but we, although que temos o Espírito de Deus, we have the Spirit of que God, temos a sabedoria we divina, have the divine wisdom. ele fala assim, nós He says, we temos a mente do Senhor. have the mind of God. Essa é muito forte. This is very strong. Sabe o que significa isso? You know what this means? Que é uma conexão That there's a connection, espiritual spiritual connection, fortíssima. very strong. Você pode não perceber, You might not notice, você pode não you entender, might don't understand você it, pode não ver, you might don't see it. mas existe uma conexão But there's fortíssima a strong connection entre o Senhor between the Lord e nós. and us. Porque nós Because we temos a mente we dele. have His mind. Quando diz que nós temos a mente dele, When it says that we have His mind, é porque tudo que está na mente dele, because everything is on His mind. ele vai nos revelando, revelando, He keeps revealing us, revelando, and revealing revelando, us, and revealing revelando, us. e nós acabamos pensando como ele. And we get to think like Him. Não é ele que pensa como It's nós. not Him that think like us. Nós que pensamos como ele. We start thinking like Him. Essa conexão, meus amados irmãos, This connection, my dear é brothers, feita através da sabedoria is divina. made through the divine wisdom. Quando Tiago diz assim, busca a sabedoria de cima, When James said, search for the divine pede a wisdom, Deus, ask God, que a todos dá, and because He gives to é everybody. porque ele quer se conectar com a terra. Because He wants to connect with earth. Ele quer se comunicar. He wants to communicate. Ele quer ter uma comunhão. He wants to have communion. E essa comunhão não pode ser como natural. And this communion cannot be with the natural man. Tem que ser como espiritual. It gotta be with the spiritual man. Esse ensinamento de Paulo, This teaching of Paul, ele está falando para a igreja de Corinto. he's referring to the church of Corinth. Que vou repetir mais uma vez. And I'm going to repeat again. Era superabundante nos dons Was espirituais. very abundant on the spiritual gifts. Todo mundo and falava talents. língua. Everybody speaking Todo tongues. batizado. Everybody got Todo mundo baptized. profetizando. Everybody Todo prophesied. mundo tendo revelação. Everybody had revelations. Palavra não tinha. They didn't have word. Doutrina não They didn't tinha. have doctrine. Você sabe que Paulo escreveu 4 epístolas para os Coríntios? You know that Paul wrote 4 epistles to Corinthians. 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Na Bíblia On the Bible, só entraram 2. they only have 2. Na formação do cânon sagrado só entraram 2. On the formation of the Bible, only entered 2. Essas epístolas que nós lemos hoje, Those epistles that we read today, que chamamos de primeira e segunda that we epístola, call first and second epistle, provavelmente eram a terceira e a quarta they epístola were dele. probably the third and the fourth epistle of him. Porque antes ele tinha mandado 2. Because before he had sent 2 ones. Foi a igreja que mais recebeu a epístola de It Paulo. was a church that more received epistles from Paul. Mas na formação do cânon não entraram as 2 primeiras. But on the formation of the Bible, the first 2 ones didn't enter. Isso provavelmente, This was probably, segundo os teólogos, according to the theologists, porque Paulo ainda estava numa fase muito dura do ministério it dele, was because Paul was in a very harsh phase of his em que ministry ele não yet, aliviava ninguém. and he didn't turn the easy to the one. Então ele deve ter usado palavras muito mais fortes na primeira e na So he segunda. probably used very heavier words. Palavras muito on the duras na first primeira e na 2 segunda. Words very harsh on the first and second epistle. Que na formação do cânon preferiu deixar de fora. In the formation of the Bible, they chose to put it aside Porque ele amava essa igreja. because they love his church. Mas era uma igreja problemática But it was a church that had very problems por causa disso. because of that. Então, irmãos, So my brothers, a nossa palavra de hoje our church of today, é que você tem que se esforçar so you gotta get effort para entender, to understand, discernir
how to see the difference. Quem nessa terra Who on this earth está pregando a palavra, is preaching the word, ministrando a is palavra, ministering the word, debaixo da sabedoria divina, under the divine wisdom, do poder do Espírito de Deus, in the power of the Spirit of God, e quem está pregando como sofista? and who's preaching as a sophist? Palavras lindas, Beautiful words, maravilhosas, wonderful words, bem colocadas, very well put it, com alguns truques, with some tricks, truque de oratória, techniques of de speech, falar bonito, of speaking well, gesticular bonito, saying words in a pretty way, se apresentar artisticamente, presenting artistically, mas vazio de conteúdo. but empty of content. Porque se não tem conteúdo, Because if you don't have content, se não tem alimento, if you don't have food, por melhor que seja o discurso, the better that is your speech, por mais prático que seja, more practice that it is, não vai adiantar nada. won't matter. Então tome cuidado, So be careful with this. porque ainda hoje Because even nós today, precisamos entender you gotta isso. understand this. O homem natural The natural man não entende as coisas de Deus, don't understand the things of mas o God, espiritual, but the spiritual ele man, sabe discernir as coisas do Espírito. he knows how to understand the things of Que the esta Spirit. palavra desta tarde I want this word of this afternoon seja uma bênção na sua vida be a blessing on your life, e que você aceite and that you accept que é necessário, that it is necessary, mais do que nunca, more than ever, ter o discernimento have the discernment, no ouvido, have the knowledge, na mente, have the knowledge on the ear, on the mind, para saber o tipo de palavra que vem para você. know what kind of preaching is coming to you. Se é palavra pura do Senhor This is the pure word of God. ou se é palavra de um sofista que não tem o que fazer. If it is the true word of God, or if the words of a sophist that don't know what he's talking about. Amém, irmãos? Amen, my brothers. Que Deus nos abençoe. God bless us. Como eu disse, os sofistas pregam palavras bonitas Like I said, the sophists, they preach pretty words. e os homens de Deus que estão comprometidos com o And Senhor, the men of God, that they are really on the ministry. eles não se importam muito com a beleza da palavra. They don't care about the beauty of the word. Eles se importam com o objetivo da palavra, They care about the purpose of the word. que é nos transformar, That is transform nos us. abençoar. Bless us. Jesus Cristo, quando ensinava na terra, When Jesus was teaching on earth, um dia andaram reclamando dele. once they complained about him. Ó, a palavra é maravilhosa. Oh, the words is very beautiful. Ele tem uma autoridade para ensinar, He has a huge authority to preach. mas as palavras dele são muito But duras. his words are too harsh. Nós vamos embora. We're going to leave. E algumas pessoas começaram a se afastar. And some people start to Quando os get away of discípulos, it. quando os discípulos disseram When the disciples said que o povo estava se afastando, that the people was going away, o Senhor Jesus disse: quereis vós, podeis ir também. the Lord Jesus said, if you want to go, you can go also. Aí a resposta foi a seguinte: And then the answer was, para que iremos nós, so who we gonna go se to? só tu If only you tens a palavra de vida has eterna? the word of the eternal life. Ué, mas tinha tanto rabino pregando em Jerusalém? There were so much rabbis preaching in Tinha Jerusalem. tanto rabino pregando em Israel? There were so many rabbis preaching in Jerusalem. E de in repente ele Israel. faz uma confissão And extraordinária. then suddenly he made an extraordinary confession. Palavra de vida eterna só o Senhor tem. The word of the eternal life only you have. O Senhor é muito duro, You're very harsh, mas está nos mostrando o caminho verdadeiro. but we know that we are on the truly way. Nós não vamos para lugar nenhum. We won't go to Vamos continuar com o Senhor. We continue with you. Reconheciam Then they knew que o Senhor Jesus, that the Lord Jesus, ele pregava, he preached, confrontando, confronting, mas com amor. but with love. Por isso as pessoas ficavam com ele. That's why people stood with E é him. por isso que nós ficamos com ele. And that's why we stay Em with him. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém, irmãos? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Que você seja muito abençoado. May be very blessed today. Ó, Miguel Bento está aqui falando pra gente. Pai do Senhor, apóstolo, bênção. Forte, meu Deus, é forte. Pastor Tânia Bandeira, tá aqui, Raquel Ventura, aleluia. Finha Fragoso, e quanta gente, Eliane. O povo se diverte, mas não há transformação. Verdade, isso é uma grande verdade, querido. Glória a Deus. Rafael Cura, eita, palavra poderosa. Essa dupla é uma bênção. Bênção do Pai, amém. Ó, Patrícia, amém. Patrícia, como vai, Patrícia? Tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Olga Moreira, Márcia Ventura, em Tampa. Sandra Pastor lá de Manaus. Fábio Ferreira. Ih, como tem gente nova aqui hoje. Tem um montão de gente nova aqui, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, Evaldo tá aí, firme e forte. Muita gente, né? Bem, irmão, Oscar Zamúdio, meu grande amigo Oscar Zamúdio, apóstolo Zamúdio, Deus te bendiga em nome de Jesus. Te quero muito, hermano. Espero ver-te pronto. Em nome de Jesus, aleluia. Bem, irmãos, então,
So, Vamos my pedir. brothers, Vamos pedir ao Marcos Paulo para se despedir? pode? Pode. My brothers, God bless you in the name of Jesus. Bless your lives in the name of Jesus. We hope you have been reached by this word and your life be transformed always. And blessed, just like you've been blessed and be touched by the Spirit, by the Holy Spirit. Reach someone's life with this video. Share with your friends, with your family, with the people from your church, your neighbors. Share on Facebook. We have our YouTube channel here in the comments. Submit so you can see all of our previous videos. We're always posting every week, so don't lose it, don't miss, and share this video with everyone you love, because you're gonna be blessed. Used for God to reach someone's life, just like your life is being reached. You gotta reach someone's life also. So share this video, show with who you love, show your friends, your people from your church, and your life will be blessed, and you're gonna bless a life also in the name of Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Marcelino Ramalho também está aqui com a gente, firme e forte, amém. Mário Garcia, aleluia, shalom Mário. Aleluia, graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eita, muita gente para cima, né? Amém. Irmãos, então, vamos estar aqui na próxima... Aliás, vamos orar que eu não orei ainda, não, né? Não. Ih, rapaz, esqueci de orar hoje. Vamos orar agora. Esqueci da oração. Mandei se despedir da oração, mas tudo bem, vamos lá. Senhor, meu Deus, Lord my God, abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta I hora, bless all the ones that have listened to us now. todos aqueles que estavam com o coração ligados em Ti. All the ones that had their heart connected with you. Te agradeço muito de todo o meu I coração, Pai. thank you with all my heart, my Father. Quero Te entregar toda a honra e toda a I glória want to give you all the honor and all the glory desta mensagem, desta of this tarde. message, of this afternoon. A honra e a glória pertencem a Ti, meu The Pai. honor and the glory belongs to you, my Esta Father. palavra é Tua e não minha. This world is yours, it's not mine. Obrigado, muito obrigado mesmo. Thank you very much, my Father. Quero Te pedir também, Pai, I want to ask you also, my Father, que me perdoe se eu cometi alguma palavra que não era para falar. that I apologize me if I said any word that displeased Se you. eu disse alguma coisa que não era para dizer. If I said anything that I shouldn't, Perdoa-me em nome do Senhor Jesus. apologize me in the name of Jesus. E receba, meu And Pai, receive, my a Father, honra e a glória the honor and the glory dessa transmissão, of this transmission. em nome do Senhor In Jesus. the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Meus irmãos, sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Diga. My brothers, you all be blessed in the name of Jesus. E hoje é segunda-feira, né? Quarta-feira estaremos aqui And on novamente, Wednesday, we're going to be here again. em nome do Senhor In the Jesus, name of the Lord Jesus. trazendo mais uma vez a palavra. Bringing again the word. Eu ia começar o fundamento da riqueza, I was going to start the fundamentation of richness. mas tem mais uma coisinha para dizer sobre We sabedoria. still have one thing to speak about the Eu wisdom. encerro sabedoria na quarta, I'll finish the wisdom on Wednesday. e na sexta vamos começar And on Friday, we're going to start fundamento da the riqueza. foundation of richness. Essa vai ser forte, irmão. This will be very strong. Essa vai ser muito forte. This is going to be very strong. Vamos falar muito de dinheiro aqui We speak a lot about money here e do que é a riqueza. and what it is, the richness itself. Qual é a definição de riqueza What is the definition of do richness Senhor of the Lord? e o nosso entendimento Our understanding da riqueza. of the richness. A riqueza The richness é um dos fundamentos do is reino. one of the foundations of the kingdom. Não existe reino pobre. There is no poor kingdom. O reino foi criado para ser rico. Our kingdom was created to be rich, Agora depende da riqueza que você possa imaginar. but depends on the richness that you can imagine. Depende do valor que você dá às riquezas. Depends on the value that you give the richness. Mas isso a gente vai falar lá como But we're going to fundamento. speak about other life. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. God bless in the name of Jesus. Quarta-feira estaremos de volta. Wednesday will be Oh. here again. Um beijo no coração de vocês. A kiss in your heart. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Até quarta, se Deus quiser. Till Wednesday.